Qual o princípio envolvido no ato de dizimar? Isso aqui vai ajudar você a não ficar pensando em seres humanos quando você for dizimar. Seres humanos recebem e administram o dízimo, mas o dízimo não é deles. Você tem que entender isso. O dízimo é do Senhor. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. E qual é o princípio por trás disso? Primeiro, o princípio de que Deus é o criador de todas as coisas e mantenedor. E o segundo princípio, o dízimo é santo ao Senhor. Se você entender esses princípios, você não vai dizimar de forma negativa, chateado, ou ficar aí todo bravinho ou bravinha porque acha que pessoas não administram o dízimo do jeito certo ou do jeito que você quer. Então vamos para o princípio. Primeiro aqui, Salmo capítulo 24, versículo 1. Tá? Ao final eu vou indicar para você algumas obras, alguns materiais muito importantes, se você quiser se aprofundar no estudo do dízimo, tá? Inclusive para entender a expressão a casa do tesouro, ali em Malaquias 3:10. Então fique até o final. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E em Ageu capítulo 2, verso 8, é dito que ao Senhor, né, que Deus é o dono da prata e do ouro. Então, qual é o princípio por trás do dízimo? Deus é o criador de todas as coisas e nós somos apenas gestores ou administradores ou mordomos daquilo que é de Deus. Quando nós devolvemos 10% do lucro, das bênçãos que Deus nos deu, nós estamos reconhecendo que nós não adquirimos as coisas por nossas próprias forças, mas porque Deus nos dá estas capacidades e nos dá a força, o vigor, a inteligência necessários para a aquisição dos nossos bens. Como diz lá Deuteronômio 8, versos 17 e 18. Então, quando você devolve o seu dízimo, que de acordo com o sentido etimológico equivale a 10%, você está dizendo o seguinte: eu reconheço que Deus é o dono de tudo, e eu, como seu gestor, como seu administrador, estou devolvendo parte a Ele. Isto, queridos, é adoração. Faz parte do processo de adorar a Deus como Criador, devolver o dízimo. É por isso que você lê na Bíblia, especialmente no livro de Êxodo, mais de uma vez, para não chegar-se a Deus de mãos vazias, porque faz parte da adoração. Devolver a Deus uma pequena parcela daquilo que ele deu para nós. Ele, como dono de tudo, ele poderia exigir 90% de volta para ele e deixar apenas 10% para nós, por exemplo, se ele quisesse. Mas ele não faz isso. Ele exige apenas 10%. Como um reconhecimento de que ele é o Criador, mantenedor nosso e dono de tudo que existe no mundo, inclusive da prata e do ouro, como diz Ageu capítulo 2, verso 8. Então esse é um dos princípios. Segundo princípio por trás do ato de dizimar é que o dízimo é santo ao Senhor. E isto aqui deve ser muito considerado, especialmente por quem administra o dízimo. Quem não administra o dízimo da forma correta, ele está mexendo com algo que é santo, que é sagrado para Deus. E não tem como não ter consequências aí fortes, viu? Então, Levítico capítulo 27, vamos ler aqui, ó, versículo 30 e também o 32. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São
santos ao Senhor. Ou seja, se é santo, a palavra santo quer dizer separado. Separado para o uso sagrado, tá? Então, se o dízimo é santo ao Senhor, ele foi separado pelo Senhor para um propósito sagrado. E aí nós vamos ver, em resposta à quarta pergunta, qual é o propósito do dízimo. Então, quando você tem em mente esse segundo princípio, de que dizimar envolve separar algo que é santo ao Senhor, você vai fazer isso com alegria. Né? Em 2 Coríntios 9, né, verso 7, diz que quando ofertarmos, devemos fazer não por necessidade, mas por alegria. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Né? Então veja, se é santo, olha o que diz o verso 32 também. Ó. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, eu já falei para você que essa era a principal moeda de troca, mas não era a única, né? Tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, quando entendemos que Deus é o criador de tudo e devemos devolver parte do que é dele em ato de adoração, e quando entendemos que o dízimo é santo, nós não vamos estar preocupados com o que dizem pessoas a respeito do assunto. Não vamos estar preocupados, né? Ah, será que o fulano está administrando bem ou não? Isso não interessa, é entre ele e Deus. O que importa é a minha atitude para com Deus. Se eu depender de um ser humano para eu ser fiel para com Deus na adoração por meio dos ídolos das ofertas, o diabo vai fazer de tudo e nem vai ter dificuldades em nos desviar desse princípio de adoração. Então, aquilo que não é da sua responsabilidade, ó, deixa para lá, deixa que Deus cuide, né? Deixa que Deus trabalhe, faça a sua parte, tá? Quarta pergunta: qual é o propósito do dízimo? Né? Vamos ler aqui alguns textos. O primeiro, Levítico 27, 30, que eu já li, né? Ali é dito que o dízimo é santo ao Senhor. Então, o primeiro propósito do dízimo é separar parte da nossa renda para o Senhor, porque isso é santo para ele. Consequentemente, Deus vai usar este dinheiro santo, este recurso santo, para a evangelização. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o princípio é o mesmo. O que mudam são as pessoas a quem o dízimo é direcionado. O princípio é o mesmo, tá? Por exemplo, aqui em Números 18, você vê que esse dízimo que é santo ao Senhor, ou seja, separado para ele, a fim de um propósito sagrado, primeiramente ele direcionou para os evangelizadores, diríamos assim, do Antigo Testamento. Os que eram responsáveis pelo culto, que eram os levitas. Depois você vai ver que no Novo Testamento são direcionados para outros evangelizadores. Porque, obviamente, como os levitas deixaram de existir, agora outros evangelizadores recebem do Senhor esse dízimo para a manutenção da obra do evangelho. É um princípio tão simples de entender, mas tem gente que quer desculpar a sua negligência dizendo, eram para os levitas. Como não existem levitas no Novo Testamento, eu não vou dizimar. Que besteira isso. Não dá nem para dar muito crédito a um negócio tão irracional como esse. Né? Então, Números 18, 21 e 24, vamos continuar nessa linha de raciocínio, diz assim, ó. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Verso 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, veja, não é um dízimo apresentado ao levita, é apresentado ao Senhor. Ele que decidiu dar aos levitas. Esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, como os levitas não tinham um trabalho e propriedades como os demais israelitas, a função deles era cuidar do sistema de culto, da adoração ao Senhor. Obviamente que eles precisavam se alimentar. Eles até podiam ter pequenas plantações, algumas cidades e tal, mas eles não tinham os mesmos recursos que as outras pessoas. Então Deus queria que esses responsáveis pelo culto, esses, vamos colocar assim esse termo, evangelizadores, né,
fossem mantidos pelo sistema de dízimos. Tá? No Novo Testamento, olha que curioso, o apóstolo Paulo pega esse texto de Números 18, que fala de manter os levitas com os dízimos, e ele transfere o mesmo princípio para os dias do Novo Testamento. Então, quando o camarada diz era só para os levitas, não sabe o que está dizendo, está falando bobagem. Né? Então, olha bem, aqui em 1 Coríntios 9, na primeira carta, na verdade, aos Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, Paulo está fazendo menção a Números 18. E aí o que ele diz? Ó? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? Ele está mencionando aqui os levitas, lá em Números 18. E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou. Olha aqui, ó, ele está transferindo o mesmo princípio para os dias do Novo Testamento. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Simples. Qual é o princípio? O dízimo é santo ao Senhor, diz Levítico 27, 30 e 32, ou seja, é separado para um propósito santo. Qual é o propósito santo? Manter aqueles que estão responsáveis pelo culto. No Antigo Testamento eram os levitas, no Novo Testamento são pastores, mestres, outros obreiros que trabalham pela manutenção, pela expansão do evangelho e que trabalham exclusivamente para isso. O princípio é o mesmo, só mudam o quê? As pessoas para quem o dízimo é direcionado. Então, se alguém está querendo ter desculpa para não dizimar, essas desculpas atuais que circulam pela internet são desculpas esfarrapadas. Qualquer pessoa que é honesta intelectualmente não vai aceitar essas desculpas e cair no pecado de roubar a Deus, porque Malaquias 3, 8 e 9, não sou eu quem estou dizendo, lá Deus diz que quem não devolve aquilo que é dele, especialmente depois de conhecer isto, Deus chama de ladrão. Então, se você ficou nervoso, vá a Malaquias 3, 8 e 9 e risca ele da sua Bíblia. Né? E aí você é livre para fazer isso. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição, você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então, quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.